Oi crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje mais uma aula de matemática, tá? E nós vamos usar a apostila, né, o livrinho azul que vocês receberam. E a página hoje vai ser a 60, a 61 e a 62, tá bom? Então eu vou estar explicando pra vocês. Então a página 60 é essa aqui, certo? Eu vou estar lendo e em seguida já vou explicando. Aulas 3 e 4. As diferentes representações de um número racional. Objetivos da aula: identificar diferenças escritas nas representações fracionárias e decimal, identificar as frações equivalentes, produzir diferenças escritas nas representações fracionárias e decimal, e comparar e ordenar números racionais e positivos. Então, nós temos 4 objetivos com essa aula, tá? Então, vamos lá. Primeiro, durante um passeio ao zoológico, a professora Sônia observou que a turma dividiu os doces que levaram de lanche. E na sala de aula propôs uma atividade para que os estudantes identificassem e produzissem diferenças escritas nas representações fracionárias e decimal. Resolva as questões propostas pela professora. Então, a primeira questão é essa aqui. Questão 1. A professora Sônia entregou para os estudantes uma folha de papel sulfite e pediu que eles pintassem uma parte da folha. Observe como alguns estudantes resolveram. Então, Alan, Renan e Helena. Vamos lá. O Alan pintou assim. Alan. Certo? O Renan ele dobrou a folha no meio e pintou assim. Renan. E a Helena? Ela dobrou ao meio, depois aqui, e aí dobrou mais 2 vezes. E pintou assim. Tá? Veja que tá bem pintadinho. Bom. Ela pintou mais bonito que eu, né? Eu tô com canetão. Escreva as frações que representam as partes pintadas de cada folha de sulfite. Então, aqui, esse tá fácil, né, gente? Vocês já viram isso comigo bastante. Então, a questão A, vocês vão ter que representar isso daqui em fração. Então, ó, aqui tem 2 partes, pintou uma. Aqui tem 4 partes, pintou 2. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 8 partes, pintou 4. Se eu representar isso em forma de fração, já expliquei para vocês, as partes pintadas é o numerador e o total de partes, incluindo as pintadas e não pintadas, o denominador. Então a A tá na mão com açúcar, é isso que vocês vão fazer na A, beleza? Agora vamos para a próxima, a letrinha B. O que você observa em relação às partes pintadas de cada folha de sulfite? Então aqui eu quero que vocês reparem aquela equivalência que eu expliquei na aula passada, tá? Quando a gente falou dos chocolates. Quando eu dividia elas em barrinhas e quando eu dividia elas em pedacinhos. E no final dava uma equivalência. Tá? Então, olha o tamanho disso, esse e esse. É claro que aqui eu fiz rápido e fiz com canetão, não tá igualzinho, né? Mas, na página aí da apostila de vocês, ó, tá igualzinho. Olha esse tamanho, olha o tamanho, olha o tamanho. Então, é isso que eu quero que vocês reparem. O que vocês estão reparando no tamanho? Né? O que vocês acham? Foi dividido diferente, mas o tamanho tá igual? Tá maior? Tá menor? Certo? É isso que eu quero que vocês reparem. Se existe uma equivalência. E se existe, qual seria? Certo? É isso que eu quero que vocês coloquem. Essa é a letrinha B. A letra C é uma resposta pessoal, não vai ter certo nem errado, tá bom? Então, ó, no desenho abaixo, esse retângulozinho branco aqui. No desenho abaixo, represente outra forma de pintar a mesma parte da folha que os estudantes da professora Sônia pintaram. Então, o primeiro estudante dividiu no meio, o segundo dividiu em 4 partes, o terceiro estudante dividiu em 8, e vocês podem dividir o dobro de 8, 16, ou em 32,
tá? Mas eu quero que no final das contas, sempre na hora que for pintar, as partes pintadas fiquem iguais, fiquem equivalentes. Eu posso dividir de várias formas, mas na hora que eu pinto, vai ficar equivalente, igual aqui. Foi dividido de diversas formas, 2, 4, 8, mas as partes pintadas estão iguais, estão equivalentes. Tá bom? Então é isso que eu quero que vocês façam aqui, certo? Não vai ter certo nem errado porque é uma resposta pessoal, mas a dica é vocês seguirem o que eu acabei de falar. Dividam-se em diversas partes, mas tentem entender a equivalência na hora que vocês forem pintar também. Beleza? Então, página 60 já foi. Agora vamos para a página 61. Essa página aqui, ó. Vamos lá. Número 2. Na primeira tira retangular abaixo, represente a fração 1/3. E nas outras tiras, represente frações equivalentes à fração 1/3, tá? Eu vou apagar aqui só para vocês não confundirem as questões. Tô de apagadorzinho novo, comprei. Tá? Então, vamos lá. Então, na questão 2, eu tenho 3 retângulos. Essa é a questão 2. Estou fazendo rápido, não estou usando régua, por isso eles não estão ficando do mesmo tamanho. E eu estou torta aqui, que eu estou fazendo, né, todo um malabares aqui. Estou com uma carteira, uma cadeira, a lousinha da cadeira, tem um livro. Então, tá tudo misturando aqui. Então, não tem como eu fazer retinho. Mas, na folha de vocês, está tudo retinho, bonitinho. O meu tá torto, assim, estrupiado, mas dá pra vocês entenderem. Vamos lá. Ó, na primeira tira retangular abaixo, represente a fração 1/3. Então, na primeira tira, eu vou representar 1/3. E nas outras tiras, represente frações equivalentes às frações 1/3. Então, ó, olha só, voltando para outra questão, para nós entendermos essa, vamos voltar na primeira. Aqui, se vocês forem vendo, tá dobrando, ó. Era 2, ficou 4, ficou 8, 16, 32, eu vou dobrando. Então, eu tô fazendo uma fração ser equivalente multiplicando por 2. Mas eu posso fazer a fração ser equivalente multiplicando por 3, por 4. Então, eu vou dar um exemplo de uma fração equivalente a 1/3. Eu quero que vocês façam outras. Vou multiplicar por 2, tá? Vocês podem fazer por 3, por 4. Pode utilizar a tabela inteira para achar frações equivalentes. Ó, uma fração equivalente a 1/3. A primeira, vocês vão desenhar 3 partes e vão pintar uma. Pode pintar aqui, aqui, aqui. E vai estar representando 1/3. Na segunda, eu quero já equivalente a 1/3. Então, eu poderia fazer essa fração ser equivalente multiplicando por 2. Tá? Multiplicar por 2 tanto em cima, tanto embaixo. Tá bom? Então, 2 aqui, 2 aqui. Então, 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Olha uma fração equivalente a 1/3. 2/6. Então, eu divido em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá tortinho, né? Vou tentar melhorar, vai. Sabe quando a gente tenta melhorar e piora, gente? É o meu caso aqui, ó. Tava ruim, ficou pior. Mas vai. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, vamos imaginar assim, ó. Qual a equivalência? Vamos pensar que eu pintei aqui. Tem esse pedaço. E agora eu vou pintar esses 2 pedaços, ó. O tamanho, como eu falei, tô desenhando, não tá igual, mas aí na folha de vocês tá igualzinho. Vou imaginar que os retângulos aqui estão iguais. E a parte que eu pintei é a mesma, ó. Esse tamanho aqui seria o mesmo tamanho desse. Eu dividi em mais partes, no dobro de partes, né? Que era 3, eu dividi em 6. E eu pintei mais partes, também foi o dobro. Eu tinha pintado uma, aqui eu pintei 2. Porém, o tamanho da parte que eu pintei e o tamanho da parte total são iguais. Então, são frações equivalentes.
Uma outra forma que eu posso fazer é por 3. Vou fazer aqui, ó, por 3. Vou multiplicar tudo por 3. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Vou dividir isso daqui em 9 partes e vou pintar 3. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eita, ficou ruim. Peraí. Peraí que eu vou fazer melhor. Uma, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Utilizem a régua aí, hein? Não façam como eu, não, porque vocês veem que dá maior trabalho sem régua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha. Sem régua é difícil. Façam com régua. Dividir em 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou pintar 3. Vou pintar 3, ó. Deixa eu trazer essa retinha mais pra cá, pra vocês entenderem melhor o que eu tô querendo fazer a equivalência aqui. Vou pintar 3. Vou pintar 1, 2, 3. Pintei as 3 aqui, ó. Dividi em 9 e pintei 3. Mas olha o tamanho. Tá? Então o tamanho continua o mesmo. Certo? O tamanho continua o mesmo, é uma equivalência. Outra equivalência que vocês podem fazer é por 4. Então, não quero que vocês façam a mesma que eu acabei de mostrar, né? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer por 4. Multiplica por 4 em cima e 4 embaixo. Aqui, vocês podem fazer por 5. Por 6, por 7. É só ir multiplicando, e quanto mais vocês multiplicam, mais parte vocês vão ter que dividir. Certo? Essa é a número 2. Belezinha? Agora vamos para a número 3. A professora Sônia explicou para a turma que um número racional tem 2 representações, forma fracionária e forma decimal. Ela entregou para cada um deles alguns desenhos e pediu que escrevessem a representação fracionária e a representação decimal da parte pintada em relação à figura toda. Você pode utilizar a calculadora como recurso. Ó, estão deixando de utilizar a calculadora, então tá bom, vamos usar, né? Então tá, a letra A tá assim. 1, 2, 3, 4, 5. Letra A. Tem um retângulo. Dividido em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Está pintada uma. Vocês vão representar primeiro em forma fracionária, tá? Não vou dar a resposta, então eu vou dividir em 6 partes aqui, para fazer o meu exemplo. De vocês é 5 partes. O meu exemplo eu vou fazer em 6 para não estar dando a resposta, para vocês entenderem. E pintei uma. Então, uma parte pintada de 6. Fiz a representação fracionária, que eles querem que a gente faça em fração e em decimal. E tá falando que pode usar a calculadora. Então, se pode utilizar a calculadora, vocês vão fazer 1 dividido por 6. 1 dividido por 6. Quem quiser utilizar a calculadora pode utilizar, porque a apostila tá deixando, mas quem quiser agradar a pro e já ir praticando decimal, é só fazer assim, ó. 1 dividido por 6 não dá. Então, eu coloco o 0, a vírgula e o 0. E o 1 virou 10 agora. Ele era 1, virou 10. 10 dividido por 6 é 1. 1 vezes 6 é 6. 10 menos 6 é 4. Certo? 4 não dá para dividir por 6. Não precisa colocar o 0 e a vírgula aqui, eu só coloco o 0 aqui, ó. Ficou 40. 40 dividido por 6 é 6. 6 vezes 6, 36. Aqui eu corto, fica 3.
Aqui fica 10. 10 menos 6, 4. E aí vai ficar repetindo, ó. Vai sempre ficar sobrando 4, coloco 0. Coloco 0, coloco 6. 6 vezes 6, 36. Tá vendo? Sempre vai ficar assim, repetindo, repetindo. Então, para não acontecer isso, eu já posso muito bem colocar a resposta ali, 0,1,66. Deixa eu só pegar uma coisa aqui, gente, da minha apostila. Pronto. Tá? Então, esse é no meu exemplo. No meu exemplo seria isso. A representação fracionária seria essa e a decimal seria essa aqui. Aí eu coloco 3 pontinhos para falar que é infinito. No de vocês não vai dar infinito, tá? Eu acabei de conferir. De vocês aqui é uma parte pintada de 5. Na hora que for dividir não vai ficar assim infinito. No meu exemplo ficou. No de vocês não vai. Tá? Então vai ser ainda mais fácil. Vocês vão fazer isso na A, na B e na C. Então, achou qual é a parte fracionária? Depois é só dividir o numerador pelo denominador. Então, para achar o decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Certo? Então é isso. Para achar o decimal, é dividir o numerador pelo denominador. Anota essa dica, tá? Vou fazer até uma lâmpada aqui. A minha lâmpada. Tá? Dica. Bem, aí embaixo, aqui, ó, depois que vocês completarem a fração e os decimais, embaixo vai ter uma pergunta. O que você observa em relação às partes pintadas de cada figura? Mesma ideia, vai aparecer a parte pintada das 3 figuras é o mesmo tamanho. Elas são equivalentes, como eu expliquei no outro exercício. Tá bom? É isso. Tá bem facinho. Então, crianças, a questão 4, eu até fiz ela aqui já, mas eu vi que o vídeo ficou muito comprido, então eu dividi em 2 partes, tá? Então a gente faz a questão 4 na próxima aula. Aí na próxima aula eu mando o vídeo da explicação da questão 4, para não ficar muita coisa também, ficar assim maçante para vocês fazerem. Então a gente faz apenas a página 60, 61, que é a questão 1, 2 e 3, e aí a questão 4, que é da página 64, que é essa página aqui, a gente deixa para a próxima aula. Eu até cheguei a fazer, mas realmente o vídeo ficou muito extenso. Então a gente deixa para a próxima aula, tá bom? Tirem fotinho da atividade da página 61 e 62, da questão 1 e 2 e 3. E me enviem lá no Google Sala de Aula. E a 4 fica para a próxima aula, tá bom? Beijo!